Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a bendita graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida de uma forma tão tremenda, tão poderosa, não é? Que hoje você possa experimentar tanto desse favor, esse favor inefável, sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, não é? Nós queremos já, desde o início do nosso programa, já convidar você para participar junto, interagir conosco através do 3253-3320, que é nosso telefone ao vivo, e aqui você pode participar, fazer a sua pergunta, o seu comentário. Queremos assim, através do Espírito Santo de Deus, sermos usados, e juntamente com você, nós podemos ser edificados através dessa unção maravilhosa que vem do trono do Pai sobre as nossas vidas. Nessa manhã, mais uma vez, pastor Ademar Guerra. Ok, estamos aí juntos e misturados. Juntos e misturados, né? Pastor Rogerinho. Tudo bom, tudo jóia. Graças É bom nós três estarmos aqui todas as manhãs, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Serginho, que vive dizendo que o meu tupete é indefectível. Fazer o quê, né? Ele não tem tupete, então paciência, né? Mas brincadeiras à parte. Pastor Guerra, qual que é o nosso tema de hoje, nossa abordagem? Bom, essa semana nós falamos sobre segurança, né? A forma de Natan abordar Davi, tudo. Certo. E hoje nós vamos falar sobre sintomas comuns de insegurança. Então nós vamos colocar aqui algumas situações que levam a pessoas a serem inseguras, né? Talvez a pessoa que está nos assistindo não tenha assim noção, talvez está até passando por esse tipo de insegurança. Então nós vamos colocar alguns tópicos aqui, mas antes nós vamos, né, colocar um versículo aqui, porque toda a base nossa aqui é bíblica, né? Tudo que a gente trabalha aqui, desenvolve na área de cura interior, tem o Espírito Santo que faz, né? Ele que fecha a ferida, ele que cicatriza a ferida. Então nós sempre trabalhamos, né, em parceria com a Trindade Santa, né? Se não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que seria de nós, né? E o Senhor tem nos abençoado muito. No Salmo 40, de 1 a 4, fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Então nós vamos aqui colocar alguns tópicos. O primeiro é comparação, quando nós comparamos com outras pessoas e ficamos de olho nos resultados de quem é melhor, né? Compensação, quando nos sentimos vítimas e queremos compensar nossas perdas. Competição, quando damos tudo de nós para tentar tirar os outros de cena, terrível. Coerção, né, que é terrível, né? É verdade. Quando nos sentimos coagidos a fazer coisas a fim de obtermos a aprovação dos outros. 5. Condenação, quando julgamos outros ou nós próprios, resultados em autopiedade ou presunção. 6. Controle, quando achamos que temos que tomar conta de tudo sozinhos, protegendo nossos interesses e manipulando os outros, né? Eu queria colocar aqui, olha, uma senhora, Andréia, que ela chama, que nos procurou ontem e está lá, preencheu o questionário, está aguardando para ser atendida, e ela foi impactada pelo programa aqui. Amém. De coisas que nós falamos aqui, que foi debatido e chegou até o coração dela, e ali assistindo o programa ela detectou que ela estava passando por aquele problema, e a causa do
das situações que ela está passando hoje são de problemas, né, que trás. Foram gerados lá atrás e que, ao assistir o programa, ela detectou isso. Ela falou, uma coisa que eu nem pensava e realmente chegou até mim, e ela foi para a clínica ontem procurar. Benção, né? A gente fica feliz por isso, nós mandamos um abraço para a dona Andréia aqui, Jesus continue te abençoando. E o mais rápido possível só vai ser atendida lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, agora... E aí, Rogerinho, vamos começar? Sim. É muito interessante a gente falar a respeito dos sintomas de insegurança, Rogério, porque a segurança, nós estamos colocando a segurança como sendo uma qualidade. Então, a pessoa que é segura, ela vai ter determinados avanços, né? A segurança, ela traz uma perspectiva, como a gente já até comentou ontem, né? De vitória, né? Vai trazer uma estabilidade não só emocional para ela, como para aqueles que estão ao redor. Mas, em contrapartida, nós temos a insegurança, aquele que não tem isso. E como que a gente vai identificar? Muitas vezes a gente identifica o que a gente não tem por aquilo que a gente tem. Né? Então, uma pessoa que tem segurança, ele não vai ter os sintomas da insegurança, né? Porque são opostos. Então, isso vai te ajudar e nos ajudar de uma maneira muito simples a identificar, será que realmente eu sou essa pessoa segura? Será que segurança é uma das minhas qualidades? Então, se você identificar os sintomas que nós vamos compartilhar hoje, significa que você não está tão seguro assim, né? E o primeiro sintoma que o Guerra colocou é a questão da comparação. E essa é terrível. É terrível. E muitas vezes entra a competição. Aliás, todos os sintomas que a gente colocou com C, né? Então, foi mesmo, comparação, competição, né? Coerção. Então, condenação, controle, tudo com C, né? Tudo com C. Então, mas especificamente a questão da comparação, e nós vamos ver o quanto isso é danoso muitas vezes, até mesmo quando... Eu sei, familiar, né? Exatamente, nessa relação da criação com os filhos. Na família é terrível, né? Porque começa por aí, né? Começa aí. Então, comparando um irmão com o outro, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz como fulano? Olha né? o que ele faz. Olha a nota do fulano. Né? Sara de nota, então. Você parece com fulano. É difícil. Tá igualzinho fulano. Então, isso acaba gerando essa insegurança na pessoa. A criança, ela cresce nessa atmosfera de insegurança e ela vai, depois de adulto, vai ficar sempre tentando comparar as suas atitudes com as atitudes de outras pessoas. Por quê? Porque ela muitas vezes não se sente segura e não sente que está fazendo aquilo que ela foi capacitada para fazer ou direcionada para fazer. Às vezes ela é até capacitada, mas a sua insegurança não deixa ela usufruir de toda a capacidade que ela tem. Está sempre correndo, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Com certeza. Procurando uma referência e se comparando e nunca chegando no ideal. Hoje, assim, obviamente, com a maturidade que Deus tem nos dado, né? Não somente a nós, mas as pessoas que conheceram o Senhor e conseguem entender muitas vezes as questões, eu entendo que muitas vezes os pais inicialmente começam com uma intenção até muito boa, que daquela ideia de estimular, né, o filho ou a filha a olhar para o irmão ou primo ou amigo, né, no intuito de incentivá-lo a romper. Mas muitas vezes isso gera justamente essa questão que nós estamos falando, da insegurança, porque ela vai estabelecer aquela pessoa, ou o comparador, né, ou o alvo a ser comparado, como, na realidade,
um Deus, ou um Senhor, ou um modelo, não é? Então, na realidade, isso vai gerar muitas vezes um sentimento de incapacidade, porque muitas vezes a pessoa é muito mais capaz do que nós temos uma qualidade inerente, própria. Eu passei por essa realidade um pouco na minha vida, né? Então, muitas vezes a gente começa a olhar para aquela pessoa como uma referência, e muitas vezes Deus quer, nós temos qualidades muito melhores do que aquela pessoa, e isso faz com que nós nos limitemos. E você pode falar que um é inteligente sem falar que o outro é burro, né? Porque tem certas coisas que a pessoa pode fazer muito melhor do que eu. Mas tem outras coisas que com certeza eu tenho mais habilidade do que as outras pessoas. Nem por isso me torna melhor do que o outro se torna melhor do que eu, né? Mas na realidade essa ação ela é assim destruidora no aspecto do seu potencial, porque você vai olhar só para aquele alvo, você vai olhar só para aquele modelo que está sendo proposto, e aí então muitas vezes Deus quer te usar de uma forma muito melhor, e isso faz o quê? Te limita, te trava, e impede você de romper. Rogério, até no mundo espiritual, dentro da igreja e tudo, muitas vezes as pessoas tentam criar uma insegurança assim, fulano é mais espiritual do que você. Isso é terrível. Não é? Fulano conhece mais do que você. Muitas pessoas chegam assim e falam assim, eu tenho 10 anos que eu sou crente e me falam assim que eu não consigo nada. E aí a pessoa se sente insegura pelo que fala. Então, dentro da família, pergunta, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você serve e tal? E jogam isso em cima da pessoa. Então, isso vem dentro disso aí e vai comparando com o outro mesmo. É uma questão muito interessante, porque na minha experiência de sala de aula, e como professor de matemática e física, e trabalhei nessa área há muito tempo, a gente vê muito isso e como o peso, muitas vezes, dessa responsabilidade vem sobre o aluno ou até mesmo os nossos filhos. Então, há uma cobrança, e essa cobrança, muitas vezes, ela nem é somente da família, mas da própria estrutura onde a pessoa vive. Então, por exemplo, eu dei aula, e muitas vezes, para filhos de professores, e inclusive professores de matemática. E havia uma cobrança até dos próprios alunos, dos próprios colegas de trabalho. Que o cara tinha que saber Exatamente. Mais. Mas sua mãe não é professora de matemática? Né? Então, seu pai não dá aula de matemática? Seu pai não é engenheiro? Então, por que você, em compensação, já tem uma outra, que é a outra ponta, né? Que é aquela coisa assim, mas lá em casa ninguém é bom de matemática mesmo, então deixa isso. Então já põe a forma, já né? tem o outro lado. Põe a forma. Então, bota a forma todo mundo acabou, lá. Mas eu também sempre fui ruim nisso, então quando você compara pelo nível inferior, que acaba sendo pior, não incentiva. Né? Que aí é um estado de covardia consigo mesmo, né? Você mesmo se desclassificando, não é? É um estado de... Segura um pouquinho, vamos falar ao vivo aqui com a Elizabeth de Belo Horizonte. Bom dia, Elizabeth. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor para vocês também, um abração. Amém, querida. Pois não? É o seguinte, eu estou falando com o Rogério? Isso. Ô, pastor Rogério, é o seguinte, você está falando aí sobre a insegurança. Sim. A minha filha, ela tem 24 anos e tem não é retardo, ela tem um problema cognitivo. Sim. Que não bate com a idade dela. Aham. E quando eles estavam falando sobre esse curso que vai ter agora de sexualidade, que tem pessoas que passam pela adolescência e vai para a fase adulta, né? Sem viver a adolescência, que traz, mais tarde, traz consequências. Sim. E essa consequência para ela foi dela afastar da igreja. Então, eu estou até querendo participar para ver o que a gente pode fazer para puxar ela de novo. Certo. E da insegurança é em questão da criação dela. Sim. Porque eu sou muito acusada que eu não soube criar ela, você entendeu?
que eu passei muito a mão na cabeça dela, que tudo que ela faz hoje, a culpa é minha, que eu não tenho domínio sobre ela. Ontem à noite mesmo, eu comentei isso com meu marido, entendeu? Que isso me frustra muito. Sim. Porque as pessoas apontam, que estão do lado de fora, apontam o dedo para mim, mas não convive com ela como eu convivo no dia a dia, você entendeu? E às vezes eu fico perguntando para Deus, Senhor, me ajuda, eu quero ser uma mãe segundo o seu coração. Sim. Eu quero ser uma esposa segundo o seu coração. Me dá força, me orienta o que eu devo fazer, entendeu? E eu, pela idade dela, eu não sei, sabe, que por Deus eu sei que tem jeito. Mas por mim agora, como mãe para criação na idade que ela está, eu não sei se eu conseguiria consertar o que ficou lá para trás. Certo. E que tanto me acusam, entendeu? Agora, quando a senhora fala que acusam, são familiares, pessoas próximas? São familiares. O próprio esposo? São familiares. Certo. Falam mesmo, sabe? Que o erro foi meu, que eu não soube criar ela. Entendi. Que eu passei muito a mão na cabeça dela. E quando ela foi pequena, ela teve, né, por causa do problema dela, eu tive que estar bem próximo dela. Porque ela tinha muitos tratamentos que ela ficava muito comigo. Entendeu? Quando você fala o problema, foi problema de enfermidade? Hein? Foi problema de enfermidade que ela teve? Ela nasceu com microcefalia. Ah, entendi. E aí deu um problema no cognitivo dela, entendeu? Eu sei. Ela frequentou a igreja até enquanto ela deu conta de se socializar. Depois que ela entrou na fase adulta, ela não conseguiu mais. Entendi. E eu estava querendo ver se conseguia, sabe? Eu recebi uma orientação de uma outra igreja de puxar ela para adolescente. Que no adolescente foi o último grupo que ela frequentou. Que ela conseguiu ir até no fim. Entendeu? Okay. Por exemplo, célula, ela não consegue se socializar, porque são pessoas mais maduras do que ela. Entendeu? Ok. Então, assim, tem hora que realmente a minha cabeça vira... Tá sabe? certo. Fica confusa, porque foi só, meu Deus, até onde que eu errei nisso? De tanto que apontam pra mim, sabe? Que eu sou culpada. Certo. Tá joia, Elizabeth. Olha, muito obrigado pela sua ligação. Nós vamos responder aqui pelo vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço, a paz para vocês, viu? A paz do Senhor. Tchau. Amém. Realmente, Elizabeth, quando o cronológico, ou seja, a idade cronológica, o emocional não acompanha a idade cronológica, né? É por algum fator que ocasionou, que gerou isso. Ou às vezes um trauma muito forte, questão de uma enfermidade, uma perda, né, muito forte, ou uma situação traumática no meio familiar ou com a própria pessoa, né, de situações de violência, de separação, enfim, várias situações podem gerar e levar na vida da criança, por exemplo, ela estacionar no seu emocional e a questão do cronológico continua, no caso, sua filha com 24 anos, mas as suas emoções, as suas reações, o seu emocional, seus sentimentos está estacionado. O caso dela específico é diferenciado, não é? Que é uma questão de uma enfermidade, mas que hoje é plenamente assim, resolvível, não é? Ou seja, existe solução, não é? E isso é passível de uma melhora assim considerável nesse sentido de cura mesmo, plena, né? Ou se não há cura plena, mas a pessoa consegue se relacionar e socializar, né? Mesmo tendo assim um acompanhamento terapêutico para que ela possa romper nesse sentido, viu? Agora, o que eu percebi daquilo que você falou é a questão que você precisa ser ajudada, não é? Essa questão das cobranças e tudo mais, e hoje ela com 24 anos te acusa, então você precisa ser ajudada nesse sentido, para que esse peso, esse fardo seja retirado dos seus ombros, não é? E você possa receber, então, dessa graça do Senhor, essa bênção do Senhor vindo sobre você, te restaurando plenamente, para que você possa olhar para essas acusações com outros olhos e elas não te ferirem mais. É possível isso? Claro que é possível. E também é possível da sua filha, então, também ser assistida. Então,
eu quero desde já colocar assim o ministério à disposição de você, né, para você quiser ser ajudado ou buscar ajuda, nós queremos estender isso a você. Então você indo lá onde funciona o ministério, na rua Manuel Macedo, número 1324, ali atrás do Hospital Belo Horizonte. Então nós funcionamos ali de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. Então para você poder ir lá, né, preencher uma ficha de aconselhamento para você e para ela. Seria muito bom se ela pudesse ir também, e aí então a gente já tentar colocar aí um psicólogo, uma psicóloga poder fazer esse acompanhamento inicial e também uma ministração assim através dos nossos, da nossa equipe no que diz respeito à parte espiritual. Agora é óbvio que ela tem que querer, é óbvio que tem que existir uma predisposição da parte dela, né, para que isso aconteça assim com uma certa naturalidade, né? E você precisa ser ajudado também, né? Então vai ser ótimo ambos poderem ser ministradas e aí experimentar esta restauração do Senhor, viu, Elizabeth? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria, complementando você falou com relação aos filhos, quando nós recebemos do Senhor os nossos filhos, eles não vêm com manual de instrução. Verdade. E nós temos tentativas, e essas tentativas incluem acertos e erros. Então, o padrão é sempre tentar colocar como o prumo a palavra do Senhor. Mas mesmo colocando como o prumo a palavra do Senhor, nós ainda podemos errar. Então, eu queria dizer para você, Elizabeth, uma fala do Senhor Jesus que é muito própria para você nesse momento. Quando eles estavam para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, Jesus disse para eles: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então, aquele que nunca foi pai, ele não pode te acusar, porque ele não viveu as coisas que você viveu. E aquele que é pai, ele sabe que ele não pode te acusar. Então, não receba a acusação e não carregue esse peso. Houveram erros? Com certeza, mas também houve amor. E a sua intenção foi amar e proteger sua filha. Amém. Né? Então, você precisa se alicerçar nesse propósito, que é o propósito do amor, que é superior a tudo. Amém. Nós temos uma outra participação ao vivo, aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pois não? Bom, eu gostaria de um conselho a respeito de uma situação que eu estou vivendo, e eu vejo que isso também está refletindo numa insegurança na minha vida. Certo. É o seguinte, eu vim do interior, estou aqui em Belo Horizonte há mais de 8 anos e meio. Meu filho trabalhava aqui. Só um minutinho, minha irmã, é que nós não estamos conseguindo ouvir a senhora muito bem. Você poderia falar um pouquinho mais alto, por favor? Eu vim do interior. Ah, sim, agora melhorou. Há mais de 8 anos e meio. Sim. E aqui em Belo Horizonte eu estava trabalhando, meu filho também estava trabalhando. E agora ele perdeu o emprego dele. Sim. E nós temos uma casa no interior e ele está querendo voltar para lá. Porque lá a gente não tem a despesa do aluguel. Certo. Só que eu amo morar aqui em Belo Horizonte. Eu amo estar reunido aqui na Batista da Lagoinha. Amém. E meu coração, assim, não pede para ir. Então eu estou insegura na situação sobre qual é a vontade do Senhor. É que eu fique ou que volte. Certo. Uhum. Que idade tem o seu filho? Meu filho já está com 32 anos. Uhum. Não, eu já sou separada. Então, eu fico assim, numa situação meio complicada, porque aluguel não é fácil, né?
mas o problema do desemprego está geral, principalmente no interior. Então eu estou muito assim insegura, muito perdida na decisão, que decisão tomar. Certo. É só mais uma pergunta mesmo. Existe a necessidade de que vocês precisam morar juntos? A única pessoa da minha família é o meu filho. Eu tenho meus familiares lá no interior, minha mãe, meus irmãos. Aqui em Belo Horizonte não, são parentes mais distantes. Então, se eu não estiver perto do meu filho, apesar dele ter a idade que tem, mas ele está solteiro ainda. Como que vai ser? Vai ser uma situação muito complicada para mim também, viver tão só. Certo. Tá joia, minha irmã. Obrigado pela sua ligação, viu? Nós vamos responder aqui para a irmã e Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome Amém. de Jesus. Obrigada. Obrigado a você. E aí, pastores? Temos uma situação. Eu acho que ela vai para o interior, vai ficar na mesma situação. Porque ela pode alugar a casa lá e compensar aqui, pagar aluguel aqui. Mas lá também o problema de desemprego lá também. Também é real, né? Talvez está mais difícil do que aqui em Belo Horizonte. Não é? Eu acho que ela deve orar, confiar no Senhor, né, para que Deus abra essa porta de emprego para ele, né? Agora nós não sabemos se o aluguel ela está podendo sustentar ele, né? Que tem esse problema também, né? Se ela estiver podendo sustentar ele com o retorno do que ela veio lá do interior, aí, né, seria o certo. Mas o que eu pude perceber é que eu acho que o que Deus está querendo tratar é muito além disso. Sim. Concorda comigo, Rogério? Eu acho plenamente. Que sim. Eu acho que sim. Até porque eu não vejo que seja uma situação só de insegurança. Eu acho que tem muito mais a ver com uma questão de discernimento. Um discernimento de propósitos. Eu acho que isso está faltando. Agora, como a senhora mesmo disse, né, apesar da idade que ele tem, então, com 32 anos, eu acho que é uma idade onde ele pode e deve tomar as decisões, né, dele em função da vida dele. Claro. Né? Isso vai interferir na sua vida? Com certeza. Até porque há uma relação de dependência e codependência. Nós estamos falando assim, a grosso modo, apenas por aquilo que foi colocado, né, na ligação. Mas essa relação de dependência e codependência, ela precisa ser curada, porque ela não é uma relação saudável. A minha colocação aqui é se seu filho casar, a senhora não vai ficar sozinha? Ou a senhora vai morar junto com seu filho, né, casado? Então, assim, é uma situação de pensar, porque uma vez que ele case, ele vai ter a vida dele e vai morar com a sua esposa. E a irmã vai ter que morar sozinha, não é? Então, é uma situação que eu acho que eu vejo que Deus está querendo tratar um pouquinho mais profundamente essa situação. Está muito além do emprego, está muito além do aluguel, e eu percebo que a irmã precisa entender isso. Eu vejo que Deus está querendo mexer nessa área, né, justamente nessa expressão que a irmã falou, no que a irmã disse, mas aí eu vou ficar muito só. Então aí esse só está relacionado com insegurança, não é? Então, e com a dependência emocional. E a dependência emocional. Então, assim, eu poderia falar que, a grosso modo, como o pastor Rogerinho falou, sem a gente ter mais subsídios, né, óbvio, né, só por aquilo que a irmã falou aqui no ar, eu diria assim, mas qual o problema ele com 32 anos de morar no interior e a irmã aqui ficar frequentando a igreja e tudo mais? Então, é óbvio que nós estamos falando de fora, a gente não está dentro do contexto, né? Nós não temos mais subsídios, né? Por isso que a gente não quer ser leviano e tecer o nosso comentário, né? Então, é nesse sentido que a gente quer falar, né? Rogério, eu queria colocar aqui a questão da compensação. Quando nos sentimos vítimas e queremos compensar nossas perdas. Essa areazinha é outra área. E sintoma de insegurança mesmo. Total, né? Se faz de vítima
E muitas vezes a gente trabalha na área de cura interior, a gente sabe que a pessoa ela chega totalmente vítima, não é? Todos estão contra mim, não é? Levante o todo, né? Levantou. Tem uns que falam assim, o inferno levantou contra mim. E às vezes tem muita influência demoníaca, a gente sabe certeza, disso, né? Mas não é o inferno todo, né? Se fosse todo o inferno, ia ser uma coisa complicada. E aí complicada. quer compensar isso de uma outra forma, né? E aí que vem a problemada aí, porque como que vai ser essa compensação, né? Até onde a pessoa vai entrar com isso? Isso, vamos entrar nesse tema. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Maria das Graças, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Maria. A paz. A paz, já é boa tarde, né? Deus abençoe. Nós, irmãos, eu amo esse programa. Eu faço almoço 10h30, com janta e tudo, me já sentar e ficar no sofá ouvindo. Amém. Mas eu sou apaixonada por Jesus e por vocês. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Aqui, eu vou falar o que é. Eu tô com 64 anos, meu marido aposentou e foi embora, e meu filho e minha nora moram comigo. Certo. Eles vão mudar agora em dezembro, lá para Esmeralda. E eu vou ficar aqui com meu Deus sozinha nessa casa. Eu estou também igual essa mulher que você acabou de responder aí. Fiquei insegura, não tive segurança, a não ser Deus. Só Deus. Olha a minha situação. Mas você não precisa ter que me ajudar pela minha oração. Eu não quero ir para lá, para a cidade, porque a minha vida toda é aqui. Sim. Eu não sei, eu tenho que esperar. Eu oro, Deus não está me falando, ninguém está me falando. Deus está trabalhando no silêncio, de repente. Eu não estou entendendo. Sim. Eu sou do coral, do conjunto dos meus médicos, é aqui. Minha filha casada é aqui. E eu fico aqui sem, meu Deus, como é que vai ser? Eu espero que vocês vão me ajudar, pelo menos na oração. A paz, obrigado pela atenção de vocês. Vocês são um amor. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu, dona Obrigada. Maria? Um abraço. Tchau. Eu acho que é uma situação. Eu não vejo como sendo uma insegurança. Né? É uma nova fase. Uma nova fase. E uma nova fase, uma mudança, ela gera um desconforto e um medo. Inicial. Porque vai exigir um desgaste, com certeza, e uma energia extra para uma adaptação a essa nova estrutura de vida. Aí é uma perda boa, quando a gente perde e os filhos vão ser felizes. Então ela tem que olhar isso por esse lado, que ela está tendo uma perda boa. É a fase, né? Casa, é a fase da perda. A fase da perda do boa. ninho vazio. Isso. Mas ela é boa, porque o filho vai casar. Claro. E estão crescendo, né? Estão crescendo, estão montando uma família, então, né? Ela está recebendo uma filha, né? Sim. Que é, no caso, daqui a pouco tem os netos também, e tudo ajuda, né? Mas tem que olhar isso pro lado bom. Essa mudança né? Que é inicialmente circunstancial. Assusta. É circunstancial, é temporal, né? Uhum. E aí, agora como que vai ser, como que eu vou fazer, né? E eu vejo que isso são situações que acontecem na nossa vida, são fases distintas, né? Na fase dos filhos chegarem, é uma mudança que acontece no casal, né? Na casa, puxa vida, agora tem uma criança, aí o segundo filho, o terceiro, tudo muda. Aí eles entram na fase da pré-adolescência, adolescência é uma outra fase da nossa vida, né? Então, assim, depois a fase adulta e a fase que é chamado ninho vazio, né? Eles vão saindo, vão casando, alguns vão morar no interior ou vão para outras cidades estudar, ou fora do Brasil. Então, assim, são situações... E Esmeralda não está tão longe. Esmeralda não está tão longe. Mas é óbvio que gera um desconforto, gera uma insegurança. Nossa, essa casa aqui, e agora eu sozinho nessa casa, né? Então, realmente,
Eu percebo que a irmã precisa orar para Deus dar estratégias para a irmã nesse sentido, né? E também discernimento, que é o que a gente tem falado, né? Para entender essa nova fase da sua vida, né? E eu tenho plena assim, convicção que a nossa igreja tem muitas atividades para as pessoas, né, que já estão assim aposentadas, né? Graças a Deus a irmã está no coral, né? E tem outras atividades, não é, que vão com certeza ajudá-la a não se sentir só, entendendo que a igreja, né, através dos irmãos, das irmãs estão tão próximos e o Senhor está tão próximo, né? Então assim, entregue seu coração, entregue esse sentimento que a senhora está sentindo de insegurança, de, entre aspas, aparente solidão, não é? E não é solidão não, viu? Então, que Deus possa direcionar em todos os seus passos. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Eliette, daqui de Belo Horizonte também. Boa tarde, Eliette. Boa tarde. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com você? Tudo bem. Pois não? Eu queria tirar uma dúvida. Pois não? E também preciso de oração nessa área, porque eu vivo com meu marido uma união estável. Certo. E eu sinto que, pelo fato de eu estar nessa união estável, a minha vida espiritual não tem avançado. Eu sou membro da igreja também, Batista Lagoinha. Certo. Aí eu queria que vocês me ajudassem e me falassem como devo proceder. Certo. Tá ok. Nós vamos responder para você e vamos orientá-la nesse sentido, viu? Muito obrigado pela sua ligação, pela sua participação aqui no nosso programa. Deus abençoe ricamente, né? Amém. Olha só, nós aqui na igreja nós temos um ministério muito assim atuante, né, nesse aspecto de ajuda nessa área matrimonial, né, de relacionamento. Então é algo assim muito importante você buscar ajuda nesse sentido. Como você falou, a questão da união estável, né? Isso quer dizer que você não é casada, né? Isso quer dizer que você vive de uma forma de amaziamento, como é dito, né? Então, nós entendemos que verdadeiramente é necessário ter um conserto, né? Um ajuste, ou seja, regularizar essa situação, não é? E o Ministério da Vida em Família, ou seja, o Ministério da área de casais, familiar aqui da nossa igreja, está totalmente assim preparado, eles estão assim municiados no bom sentido, né? Tem ferramentas e pessoas assim muito capazes de ajudá-la nesse sentido para resolver ou ajudar a regularizar essa situação na sua vida. Quanto à questão de interferência espiritualmente, eu creio que assim é uma necessidade, né? É uma necessidade de um acerto nessa área, né? Então, a minha sugestão é que você procure ali na Rua Pitangui, ali onde nós chamamos de Casa Pastoral, o Ministério, né? Vida em Família, e ali o próprio pastor Serginho, que está aqui, né, de Tudo Pouco, pastor Ronaldo e vários outros pastores e pastoras que estão ali disponíveis, e uma série de irmãos e irmãs para poder orientar, aconselhar a irmã nesse sentido, e também estar orando, né, nesse sentido, para que tudo aconteça de uma forma assim saudável, equilibrada, tanto da parte do seu esposo, né, quanto da sua parte. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, né, gente? A nossa igreja, nesse sentido, e na vida do pastor Márcio, sempre preocupado em, sabe, diminuir as distâncias, né, ou seja, da igreja para o povo, ou seja, para os membros da igreja, né? Então, assim, dos pastores, diminuir a distância junto às pessoas, né? Então, eu louvo a Deus por isso, e eu quero, assim, colocar que você possa procurar ali, né? Eu tenho plena certeza que eles vão poder orientá-la nesse sentido e poder ajudar a irmã a regularizar essa situação, né? Nós temos ainda uma outra participação ao vivo de Contagem, a Eliana. Bom dia, boa tarde, Eliana. Boa tarde, a paz, pastor. A paz, Eliana. Tudo bem com você?
graças a Deus, tudo bem, mas, ô pastor, vocês estão falando a respeito de insegurança e vocês falaram aí no princípio várias causas, né, de alguns fatos, de coisas que podem acontecer com a gente, que a gente possa estar identificando a causa da insegurança. Sim. E eu aprendi com os pastores da igreja que eu congreguei a respeito desse fato que vocês estão estudando hoje e ensinando a respeito da insegurança. Há muito tipo de insegurança, igual vocês falaram, tem uma questão. Igual quando eu nasci, pastor, eu fui rejeitada pelo meu pai materno. E, assim, eu cresci com muito tipo de problemas. Eu sempre fui muito insegura, eu sempre era muito arredia, rebelde, sempre fui muito, assim insegura nas atitudes, decisões que eu tinha que tomar. Sempre tive muito assim, complexo, mas graças a Deus, que depois que eu conheci Jesus, assim, eu já fui curada em muitas áreas, já melhorei muito, mas a respeito do que vocês estão falando aí, eu já notei que, igual o pastor estava falando, o pastor Guerra, a respeito de pessoas que às vezes igual a gente assim, reunido várias pessoas e a pessoa tem aquela necessidade, parece de estar chamando atenção, de prender o foco das pessoas, o alvo para ela, de estar chamando atenção, de estar tentando assim, fazer as pessoas enxergar, né, ela, né? E muitas vezes acontece isso comigo também. Uma vez eu conversando com uma pastora minha, ela é muito sincera, muito franca, e a gente conversando, ela tinha falado comigo que ela tinha visto que eu era uma pessoa orgulhosa. E antes dela falar isso comigo, eu já tinha orado e Deus tinha me mostrado uma palavra no livro de Provérbios a respeito de que a pessoa que é soberba e orgulhosa, Deus abate, né? E ele leva no pó, né? Porque isso é um mal e não pode, assim, algumas coisas, pastores, que eu não entendo direito. Certo. Que por mais que eu já cresci muito, Deus tem me usado muito, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque assim, Deus levantou pessoas para falar de chamado missionário assim, na minha vida. Eu oro, Deus, ele ouve e responde as minhas orações. Muitos milagres têm acontecido, assim, que Deus me usa para orar e abençoar a vida das pessoas e tudo, mas nessa questão de insegurança, às vezes, assim, eu fico meio com o pé atrás, sabe? Assim, essas coisas, tem vezes eu fico assim, sem saber, não, mas será que foi no mover de Deus? Será que foi no meu? E eu fico assim, meio sem saber, e eu preciso aprender, eu preciso. E, assim, eu não sei se do que eu fui curada, ainda tem coisas em mim que eu preciso ser curada, né? Dessa rejeição que ainda no ventre, como eu fui rejeitada, né? E também muitas coisas que na minha infância aconteceu, eu fui vindo lá muito conturbado, né? A minha família não era evangélica, pai que bebia muito, espancava a mãe, foi muita coisa que eu vivi e que eu não sei que pode estar relacionado ou não, entendeu? Não, beleza. Olha só, nós vamos responder para você e sabemos que essa área é uma área que tem muitos desdobramentos. Então, assim, rapidamente a gente vai responder para você. Eu quero te agradecer a tua ligação, a sua participação, viu? E que o Senhor te abençoe ricamente. Viu? Amém. Até porque o nosso horário também está avançando, né? E nós temos que responder a você. Olha só. A rejeição é uma das principais raízes, né, que leva à insegurança, que leva a medos, a temores. Então, a rejeição realmente é uma das principais raízes, né? E por que o orgulho? Muitas vezes o orgulho ele nasce fruto da rejeição, fruto da vergonha, fruto de várias situações. Por quê? O orgulho muitas vezes ele nasce oriundo dessa realidade, mas com um intuito muitas vezes o quê? De você se proteger, de você tentar, sabe, impedir que você seja rejeitada novamente, de você se autoafirmar, de você tomar decisões, não é, muitas vezes para não sentir aquela dor da rejeição inicial. Então o orgulho se torna muitas vezes uma válvula de escape, entre aspas, uma proteção, né? E aí só que ele é um mal também que precisa ser trabalhado. Então na realidade, né, a gente quer assim queremos nos colocar à disposição de você, se você quer ir até a clínica para poder ser atendida, ser ministrada, e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido na sua vida, não somente a rejeição, como os medos, né, como o orgulho e outras coisas
que são muitas vezes desdobramentos dessa raiz chamada rejeição, sentimento de abandono e várias outras coisas. Bem, o nosso tempo está se encerrando, né? Nós gostaríamos de continuar aqui falando, né? E trazendo algumas instruções a respeito disso, né? Mas nós queremos já orar e abençoar todos aqueles ouvintes, né? E aqueles telespectadores, né? Então eu quero orar com você, vamos orar juntos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos telespectadores. Amém. Cada um que tem vivido, Deus, essa realidade da insegurança, do medo, ó Deus amado, muitas vezes relacionado com a comparação e outros males e outras consequências, ó Deus, nas suas vidas. Nós oramos agora, Pai, para que Teu Espírito tenha livre acesso às suas mentes, aos seus corações, ó Deus amado, derramando, ó Deus, o bálsamo precioso de Gileade, o bálsamo que é o próprio Senhor Jesus alcançando cada uma dessas pessoas. Estejam onde estiverem, ó Deus amado, em que circunstâncias que estão vivendo, nós cremos no Seu poder, cremos no poder restaurador do Teu Espírito, ó Pai, do Teu poder na vida de cada um. Nós oramos assim, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.